Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto Nedelcio, eu sou presidente da Brastoa. É um prazer ter vocês aqui. Nós estamos num momento que, como empresas, nós temos que tomar decisões muito assertivas e muito rápidas. E isso não é fácil. Ou rápidas, às vezes, também não é tão fácil assim. Apesar de como o pessoal que é de São Paulo sabe que às vezes não adianta você ter um planejamento ou ter alguns dados planejados, porque às vezes você tem que tomar decisões de uma hora para outra, são decretados feriados, e nós pegamos aí 3 dias de feriados, agora segunda-feira também é feriado, então às vezes a gente fica sabendo num dia anterior o que vai acontecer nos outros. Mas é fundamental você ter dados na mão, ter informações na mão para poder tomar decisões a curto, médio e longo prazo. Eu não sei se alguns sabem, quem me conhece há mais tempo sabe disso, eu venho de uma longa história da parte de tecnologia da informação. Eu sou engenheiro e minha formação, eu trabalhei muitos anos na parte de tecnologia da informação. E para mim, essa parte de tecnologia, as informações são fundamentais. E hoje nós trouxemos aqui um time muito grande de especialistas. Eu gostaria que vocês aproveitassem, encham eles de perguntas, dúvidas e informações que vocês vão ter respostas muito, muito boas. Já conversei com eles agora um pouquinho nos bastidores, dá para vir muita coisa, informação muito boa. Agora vou passar para a Jaqueline, que é a nossa grande parceira, já de vários webinars, já é a nossa apresentadora mora aqui. Então, Jaqueline, por favor, assume aí o controle e apresente nossos convidados e espero que vocês tenham uma boa webinar. Obrigado. Boa tarde, Roberto. Muito obrigada aí pela apresentação. E para a gente é um prazer darmos continuidade à parceria com a Brastoa. Então, em nome dos meus colegas, professores da Universidade de Brasília, pesquisadores no Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade e também de toda a minha equipe na Amplia Mundo, nossa aqui, muito obrigada. Nós estamos avançando aqui na série de webinars e principalmente no espaço de reflexão que a gente vem criando sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. Como estamos nos reinventando? Como a gente está se adaptando e se preparando agora para o que vem pela frente? A gente ainda tem mais perguntas do que respostas, tanto na academia quanto no mercado. E é por isso que a gente está dialogando. E esses encontros que a gente tem feito acontecem sempre às sextas-feiras, às 17 horas, e os associados da Brastoa também se encontram às terças-feiras para conversas entre eles. E nós já discutimos, hoje é o 4º webinar, então nós já discutimos estratégias de negócios, criatividade, comunicação, imagem, e hoje a gente vai discutir um tema fundamental para esse momento, já era fundamental antes, agora para frente se torna cada vez mais importante na estratégia das empresas, das instituições, inclusive públicas, que é tecnologia. Como o Big Data e como as novas tecnologias nos auxiliam na compreensão do comportamento do consumidor, das tendências e principalmente o que a gente faz com essa informação no âmbito da tomada de decisão das instituições. Como é que isso pode economizar investimentos, Como é que isso pode economizar nos resultados, economizar investimento e ainda assim me dar resultados mais efetivos. E o nosso tempo de hoje vai ser de pouco mais de 1 hora. E antes de começar, só quero conversar um pouquinho sobre como é que funciona aqui a nossa plataforma e o nosso webinar. Bastante gente já viu outros, mas acho que tem algumas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Então, a gente só faz aqui uns comentários iniciais. É mais ou menos assim, a gente recebe as perguntas via a ferramenta de Q&A, principalmente aqui na plataforma de Zoom. O chat, infelizmente, fica desabilitado nessa conversa, só para facilitar a gente organizar melhor a ordem das perguntas e principalmente as respostas. E a gente também está fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube da Brastoa, então quem está por lá, olá pessoal do YouTube, também pode fazer perguntas, o pessoal da Brastoa faz uma compilação de lá e me passa, e a gente tenta fazer aí uma mescla entre as perguntas de cá e de lá. Eu quero dizer que nesse exato momento a gente já está com quase 200 participantes entrando, continua a gente entrando aqui, muito bom. E antes da gente começar as conversas, eu vou soltar só uma enquete aqui na tela para a gente fazer, para a gente se conhecer. Então são 3 perguntas, já estou soltando aqui agora, e aparece como um pop-up na tela, e é rapidinho de responder, só alguns segundos, para a gente se conhecer, e principalmente o Federico e a Carolina poderem aqui dar uma equilibrada na conversa. Ótimo.
Ótimo, já estamos recebendo aqui. E logo em seguida a gente já começa com as conversas. Muito bom, região sudeste, sempre a maior. Nossa, de novo, um público bastante diverso, ainda tem, a gente está votando ainda. Ah, muito interessante, estou gostando da terceira pergunta, que está ganhando aqui a pergunta que as pessoas não trabalham diretamente com isso, mas o tema interessa. Pessoal, eu já vou encerrando aqui então, vamos concluindo então a votação. Pronto, vou encerrar aqui. E mostrar aqui na tela. Então, nós estamos com a seguinte audiência. 61% das pessoas são da região sudeste, logo em seguida vem o sul, com 13%, depois o nordeste, depois o pessoal do exterior. Tá aí, Federico? Deve ter gente da Argentina aqui. Olá, pessoal. Olá. E também 9% do nordeste, 2% da região norte e 7% da região centro-oeste. Então, a gente está bastante diverso no Brasil e no exterior também. 56% do nosso público é de agências e operadores, logo em seguida vem governos, com 10%, e universidades e academias, com 7%. Depois tem uma mescla, 5% meios de hospedagem, 4% são guias de turismo. Olá, pessoal, que bom que vocês estão aqui com a gente também. E 18% é um público bastante mesclado. E aqui, então, qual é o seu envolvimento com o tema de Big Data e novas tecnologias como ferramenta para tomada de decisão? 41% dizem que o tema interessa. Muito bom. 36% dizem que acompanham o tema, mas não atuam ou não conhecem profundamente. E 19% conhecem bem. Então, é bastante diverso aqui o nosso público. Muito bom. Eu vou, então, começar a apresentar os nossos palestrantes de hoje e dizer que o tema que eles nos trazem são hoje baseado em casos, né? Tanto do Federico quanto da experiência da Carolina. O Federico Esper, ele é argentino e ele é o diretor-geral de inteligência de mercados e do Observatório de Turismo da cidade de Buenos Aires. Ele é o responsável pela implementação do sistema de inteligência turística na cidade e foi lá que nasceu o primeiro laboratório de Big Data aplicado a turismo na América Latina. Ainda hoje são poucas as instituições que dispõem dessa ferramenta, principalmente as públicas, e foi a Buenos Aires a pioneira, o Federico coordenando esse trabalho. É um investimento público que aporta ferramentas aí pragmáticas aos profissionais e empresários de turismo de Buenos Aires. O Federico, ele é mestre em direção e gestão de turismo pela Universidade de Alicante, na Espanha, e também mestre em gestão cultural também na Espanha. Ele tem mais de 20 anos de experiência em turismo, dos quais 6 ele passou na Organização Mundial do Turismo em Madrid. E a gente também conta com a presença da Carolina, a Carolina Saz de Aro. Ela é sócia fundadora da MAPI, consultoria em serviços estratégicos. Ela é editora do blog e laboratório de inovação turística Disc9. E ela também é analista do mercado latino-americano para a Foxrite. A Carolina é pós-graduada em gestão do conhecimento, tecnologia e informação. E é também doutora em turismo, também na Espanha. E atualmente ela cursa empreendedorismo e gestão no MIT Sloan School of Management. E como pesquisadora, consultora e palestrante no Brasil e em diversos eventos no exterior, os seus temas preferidos são tendências de comportamento e consumo, distribuição online, economia compartilhada e o futuro do turismo e hotelaria. Então, muito obrigada aos dois, queridos amigos e profissionais brilhantes, por compartilharem conosco hoje as suas experiências e principalmente as perspectivas de vocês, né, sobre o Big Data hoje e a importância das novas tecnologias nesse futuro próximo que a gente está se adaptando para ele agora. Vou chamar então o Federico para começar a apresentação. Ele vai falar em espanhol, mas nos prometeu que vai falar. Fed, você está por aí? Já aqui é a Mari, eu acho que o Federico teve um probleminha de conexão, né? Se a gente puder começar com a Carolina. Vamos fazer isso então? Muito bom. Carolina, eu vou começar contigo então? Vamos lá. Já que eu devo dizer que eu estou em pânico, porque está chovendo muito, gente, muito mesmo. Então, assim, vamos fazer figas para tudo dar certo com a nossa conexão. O Fed entrou, se quiser começar.
Federico, tudo bem aí com a conexão? Sí, hubo aquí un problema no bairro. Tá. Sí, Isso passa. no problema. Posso começar se vocês preferem? Por favor, então. Sí? Bueno. Tá contigo. Bueno, ok. Bueno, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. Desculpem pela conexão. Eu sou Federico Esper, da cidade de Buenos Aires. Estão aí a ver bem a tela? Sim? Sim, perfeito. Ok. Bueno, obrigado. Então, eu vou falar em espanhol, así que voy a continuar en español. Les voy a presentar el sistema de inteligencia turística de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Que es importante empezar sobre cuál es la visión de nuestro observatorio turístico de la ciudad. En este sentido, nosotros trabajamos muy fuertemente con datos para relevar información, para conocer las tendencias clave y también para generar conocimiento. Sobre todo para orientar la toma de decisiones. Para nosotros es muy importante la toma de decisiones tanto del ámbito público como del ámbito privado. Ayudar al sector privado, a los emprendedores, a las agencias de viajes, a que tomen mejores decisiones y a que puedan entender las claves del negocio y nuevas oportunidades de lo que es el sector turístico, sobre todo en un momento tan complejo como el nuestro. Nuestra área está dividida en tres grandes áreas de proyectos. Un área de análisis económico, donde contamos los principales indicadores económicos de la Ciudad de Buenos Aires. Un área de Big Data, que es específicamente los que le voy a comentar y a compartir hoy. Y finalmente un área de análisis cualitativo, que hacemos focus groups, entrevistas en profundidad, tanto a los turistas como a la cadena de comercialización, a los operadores, para ver un poco, mezclar esas fuentes tradicionales y esas fuentes cuantitativas de Big Data con análisis más profundos. Nosotros tenemos una visión 360 grados de los datos. Entendemos que el modelo de gobernanza tiene que ser basado en datos para tomar decisiones, y hay un proceso de 360 grados en donde se obtiene la información a través de registros electrónicos, a través de datos tradicionales y fuentes tradicionales, como registros electrónicos, registros administrativos, y también las redes sociales. A todo ese enorme volumen de información, nosotros los procesamos, le aplicamos filtros de normalización y empezamos a elaborar reportes. ¿Para quiénes? Justamente para el sector público, para nuestro ente de turismo y también otras áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto para el sector privado, para los emprendedores, los hoteles, los establecimientos gastronómicos, los museos, todos aquellos que puedan contar con información de sus negocios, y que esto les permite identificar oportunidades, les permite anticipar problemas y también evaluar resultados de su gestión y de sus actividades comerciales, de sus herramientas de marketing. Por eso consideramos que la información tiene un efecto muy importante en lo que son la medición de los efectos en la política turística, en diseñar nuevas estrategias de comunicación, nuevas estrategias de marketing, y también nuevos productos y nuevas experiencias turísticas para una demanda que es cada vez más compleja, cada vez cuenta con más información, y por eso es importante lo que llamamos la hipersegmentación. En este contexto nosotros tenemos esta plataforma de Big Data que se llama Sistema de Inteligencia Turística. Es una herramienta de innovación pública puesta al servicio del sector, con 4 grandes variables. Primero, que tiene más información, tiene más de 1.000 millones de registros, con lo cual es un volumen enorme. Contamos con nueva información, además de las fuentes tradicionales. Tiene una visualización que hace amigable el dato. Es importante siempre que el dato, para transformarlo en conocimiento, sea entendible y pueda ser usado por todo aquel analista o todo aquel gerente que pueda utilizar eso en transformarlo en conocimiento y en acción. Creemos que el dato hay que transformarlo en acción concreta para beneficio de la organización, ya sea tanto público como privada. Y esta plataforma es de acceso público y gratuita, y nos parece interesante desde el sector público ofrecer esto también al sector privado. Ese es el link a la plataforma, que luego ahora en un breve video las voy a compartir. ¿Y quiénes son los potenciales usuarios? Bueno,
Evidentemente los hoteles, los comercios, las agencias de viajes, los tour operadores, los guías de turismo, que también son un componente importante en la cadena de servicios al turista, los organizadores de congresos y convenciones, ¿no? El segmento MICE, que es tan importante, y también obviamente los medios de prensa que siempre nos ayudan a posicionar el turismo como una actividad clave para la ciudad. Y además también el sector académico, siempre el sector académico, los docentes y los investigadores, para vincular tanto el sector público con los investigadores académicos y con el sector privado, en esta trilogía que genera conocimiento estratégico. Entonces, ¿cómo usamos Big Data para tomar mejores decisiones nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Les voy a ir dando algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver cómo varía la llegada de turistas brasileños, que es el principal mercado de turistas hacia Buenos Aires, es el mercado de Brasil. Podemos ver cómo varía la llegada de los turistas de brasileños a lo largo del año en los fines de semana largo. Entonces podemos determinar, sabiendo cómo es ese comportamiento, anticipar las promociones, preparar a la ciudad, preparar a los barrios con nuevas promociones, con nuevas experiencias, en esos momentos clave del año, teniendo en cuenta que son momentos donde hay una gran afluencia y sobre todo en un día determinado pueden llegar a entrar casi el triple o el cuádruple de brasileños que un día común. Podemos entender también por dónde se mueven los turistas de Estados Unidos en la Ciudad de Buenos Aires. Creamos este mapa de calor con los principales barrios turísticos y a qué horas se mueven y en dónde están los turistas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un mercado muy importante también para la ciudad. Y allí vemos, por ejemplo, que en Caminito puede estar entre las 11 y las 5 de la tarde, y hay un mayor flujo a las 15 horas. Conocer a qué hora están nos permite evaluar el comportamiento, evaluar el perfil, y también ofrecer oportunidades específicas a cada uno de esos turistas. Un comportamiento tiene el turista de Estados Unidos y otro comportamiento tiene el turista de Brasil, por ejemplo, donde algunos sitios son los mismos que visitan, pero otros no. Hay mayor preferencia por unos barrios, si es un turista de un país respecto de otro país, y también varía las horas, con lo cual, si uno tiene que gestionar ofertas o ofrecer productos en un determinado idioma, o visitas guiadas o excursiones en un determinado idioma, saber a qué hora están los turistas de Brasil para, por ejemplo, ofrecer productos en portugués, ya sea en el Teatro Colón, en la calle Florida, ¿sí? O en Puerto Madero, que también es un lugar gastronómico muy importante para la ciudad. El crucerismo, los turistas de cruceros son muy importantes también, y aquí analizamos un día sin cruceros en la ciudad y otro día con cruceros. Entonces, evidentemente, en el gráfico de abajo verán los días que hay cruceros en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ven que el movimiento en los barrios aumenta, porque esos cruceristas arriban al puerto y se quedan un día o 2 días en la ciudad y comienzan a moverse, comienzan a consumir excursiones, visitas guiadas, entran en museos, en centros culturales, y todo ese movimiento se va registrando en cada una de las zonas turísticas de nuestra ciudad. También es importante, por ejemplo, la Feria de San Telmo, que es un barrio muy tradicional en Buenos Aires, el barrio histórico, y allí hay una feria artesanal que se realiza los domingos. Y fíjense ustedes que es el color azul, cómo se destaca ese impacto turístico en el barrio, específicamente los domingos, lo cual nos permite destacar la importancia de la feria y nos permite articular con los comerciantes, con los artesanos, con los hoteles y los restaurantes de la zona, para justamente preparar la oferta y preparar ese barrio para ese día específicamente. El deporte también es un factor clave desde el punto de vista del atractivo turístico, en este caso el polo, que es un deporte aquí nacional en Argentina, y este es el caso, por ejemplo, de la final, del final match, de la final del Abierto Argentina de Polo, donde identificamos que hay un enorme flujo ese día específicamente en esa zona, en comparación con otros días en la misma zona, con lo cual nos permite ver la importancia y también la procedencia, y esto nos permite realizar nuevas estrategias de promoción, nuevas estrategias de marketing,
a esos mercados que, como ustedes ven ahí, puede ser Brasil, Estados Unidos, Reino Unido. Es decir, que para cada producto hay experiencias diferentes, para cada mercado también hay una posibilidad de establecer nuevos perfiles para hacer específicamente estrategias de oferta y de marketing bien diferenciados. La gastronomía porteña es otro factor muy importante, y si bien antes hablábamos de la demanda, ahora también podemos hablar de la oferta. Nosotros hemos mapeado, hemos puesto en un mapa toda la oferta gastronómica de la ciudad, la comida argentina, la comida europea, los restaurantes de comida latina, que son muy importantes, la comida asiática, ¿sí? Y por supuesto lo que es la parrilla y la pizzería, que son dos grandes factores de la gastronomía porteña. Todo eso, al poder mapear en los distintos barrios de la ciudad, nos permite justamente entender cuáles son los barrios con mayor cantidad de restaurantes de una determinada característica, y eso nos permite posicionar y armar productos específicos para el turismo gastronómico, no solamente en los barrios más tradicionales de la ciudad, sino sobre todo poder diversificar la oferta y expandir el turismo a más barrios para que eso justamente genere mayor beneficio económico y mayores empleos en toda la ciudad. Esto nos permite armar como un mapa de posicionamiento y entender cuáles son los restaurantes más valorados por los usuarios en las plataformas electrónicas, en las plataformas digitales, cuáles son los restaurantes y el tipo de comida más valorada, y también la comida más puntuada y más comentada. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que la comida saludable y la parrilla son las que tienen mejor posicionamiento. Entonces, nos permite también, dentro de lo que es el turismo gastronómico, trabajar en subproductos y en específicamente entender que a un turista extranjero, según su nacionalidad, le interesa más un tipo de comida que otro, y eso nos permite también armar diferentes productos en los diferentes barrios de la ciudad. Y además nosotros construimos lo que se llama esta nube de palabras, como un diccionario semántico, donde no solamente podemos ver con Big Data cómo valoran, qué puntaje le dan a un determinado restaurante o una determinada comida, sino sobre todo cuando hablan, por ejemplo, de la categoría restaurante, ¿de qué están hablando específicamente? ¿Cuáles son estas palabras claves que nos permite luego identificar? ¿Son comentarios positivos? ¿Son comentarios negativos? Y sobre qué es lo que hay que trabajar. Entonces, por ejemplo, ven aquí que sobre lo que es restaurantes se habla mucho de los platos, de la comida, del ambiente. Entonces uno puede trabajar con los locales gastronómicos para fortalecer y potenciar esos aspectos que Big Data nos permite y nos da pistas de cómo mejorar la oferta y las estrategias. Toda esta información la tenemos en el sistema de inteligencia turística, que, como les comenté, es un proyecto que hoy lo tenemos online, lo tenemos público, es gratuito para cualquier persona que lo pueda consultar, ¿sí? Y antes de finalizar, les voy a compartir un pequeño video, ¿sí?, de 2 minutos para que puedan ver la plataforma, ¿sí?, cómo funciona, simplemente las características básicas de la información que tiene, y esto nos permite justamente ir viendo el tipo de turista que arriba a la ciudad de Buenos Aires, la procedencia, y a través de determinados gráficos uno puede ir eligiendo el motivo de viaje, cómo es esa estacionalidad, ¿sí? Los gráficos se amplían, con lo cual si uno está en una reunión de trabajo o en una feria internacional, los puede también consultar en una sala. Este es el mapa de calor que creamos a partir de los datos de telefonía móvil, y uno puede ver los barrios de la ciudad según la hora y según el origen. Por ejemplo, esto es los turistas brasileños de 12 a 16 horas, en qué barrios están específicamente, pero qué pasa luego esos mismos turistas a la noche, en horario de 20... Sí. Fede, todavía estamos a ver o último Ok. slide do PowerPoint. Ah, no se está viendo el video. Ah, ok. No, todavía no. Ah, bueno. A ver.
creo que tiene que stop sharing. A ver. Sí. ¿Quieres que intente de nuevo? Sí. A ver. No, todavía está el PowerPoint. Ah, ahora sí, 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 gracias. Sí, ahí se ve. Perfecto. Ahí se ve, sí. Está bien. Entonces, lo que les comentaba, esta es la plataforma donde uno puede ver los turistas, los distintos datos de turistas sobre motivo de viaje, procedencia, en qué trimestre del año llegan a la ciudad. Este es el mapa de calor con los diferentes barrios y podemos ver según día de la semana por dónde se mueven esos turistas. Por ejemplo, aquí hemos elegido Brasil en un horario determinado, porque obviamente al mediodía están en unos barrios, tal vez almorzando en Puerto Madero o paseando por Palermo, pero a la noche también están tal vez en otros barrios, sobre todo en algunos barrios del sur, donde hay cena show de tango, hay locales de tango, y eso es un atractivo turístico importante. Todo este mapeo con Big Data es un proyecto que hemos desarrollado con el equipo propio. Para esto es muy importante siempre tener un equipo de profesionales que permite desarrollar este tipo de herramientas. Aquí está esta misma información según por hora, y también uno puede ver según si es un sábado o un domingo, cómo varía la visita en determinados barrios, ¿sí? Si es un domingo hay más personas en San Telmo que, por ejemplo, que en La Boca, y eso también nos da una dimensión para facilitar la toma de decisiones en la gestión turística. Y finalmente elaboramos este mapa de conectividad, donde podemos ver los vuelos que hay hacia Buenos Aires, de ciudades del mundo, por ejemplo, Ámsterdam, y eso nos permite ver cómo es la conectividad, cómo estamos conectados con el mundo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, por ejemplo, desde Bariloche. Este mapa, obviamente, cuanto más grande es el círculo, más cantidad de vuelos hay, y obviamente podemos ver los vuelos que hay de Río de Janeiro, de San Pablo, de Iguazú, de Córdoba, de Santiago de Chile, hacia la Ciudad de Buenos Aires, para tener un panorama global de la importancia que tiene la conectividad aérea hacia Buenos Aires. ¿Sí? Así que bueno, con eso era lo que les quería compartir. Igual este es un pequeño video, el link a la plataforma está allí, que obviamente compartiremos esta presentación con ustedes, así que después quedamos abiertos a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada a você, Federico. Muita inspiração e que projeto lindo, hein? Quanta informação que vocês disponibilizam. Antes da gente passar para a Carolina, só uma pergunta que me chegou aqui. Essa informação, ela fica disponível só para os argentinos ou brasileiros podem acessar também? Os operadores brasileiros, por exemplo, que vêm em Buenos Aires. A informação é pública, está no site, que o link está aí na apresentação, é acessível de todo o país do mundo. Sim, não é só para a Argentina. Tem principalmente informação de Buenos Aires, do turismo em Buenos Aires, mas se você quer ver os brasileiros que vão a Buenos Aires, o turista europeu que vai hacia Buenos Aires, tem assim essa informação. Sim. É acessível também desde o telefone. Também se pode ver muito bem. Tá ótimo, muito obrigada. Só vou lembrar, então, que as perguntas podem chegar aqui no Q&A. A gente está centralizando todas elas, podem ir fazendo e a gente retoma todas as perguntas assim que a Carolina concluir. Então, Carolina, te convido aqui para as suas palavras. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui. Eu que agradeço, Jaque. Obrigada pelo convite. Agradeço, Roberto, também. É muito legal estar aqui com vocês. E como eu estava falando antes, né, aquele pânico, pandemia, ele só substituiu a forma, porque antes eu tinha pânico de que a chuva ia impedir a saída do aeroporto de Curitiba, que fecha com bastante frequência, né? E agora a chuva impede talvez a nossa conexão, então só muda o formato, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que se vocês ouvirem cachorros, galos, carneiros, sou eu, é o meu fundo de quarentena. Então, esses são os ruídos possíveis aqui na nossa conversa, né? Mas vamos lá, falando de
falando de novas tecnologias e até conectando um pouco com o que o Federico falou, né, de Big Data. Uma coisa bem importante é assim, a gente tem que considerar que tanto o uso de Big Data quanto de novas tecnologias na jornada do turismo, ela tem que ter um pressuposto básico, que é facilitar a vida do cliente, né? Então, assim, ela pode nos ajudar a tomar decisões enquanto gestores e permitir que a nossa decisão seja mais assertiva e baseada em fatos e dados, mas da perspectiva do consumidor, o pressuposto básico é que ela facilite a jornada, né? Então, em 2017, a Google lançou, né, começou a conversar sobre a chamada era da assistência, né? Então, que a gente precisa muito mais do que fazer uma transação comercial ou manter um relacionamento pontual com o cliente, a gente precisa assisti-lo em toda a sua jornada. Então, desde a fase de awareness, quando a gente está buscando informação sobre um destino, sobre uma viagem, até a pós-viagem, né? E isso pode ser feito de forma muito eficaz usando esses dados e esse conhecimento que a gente tem e entendendo que tecnologias fazem sentido para esse cliente e de que forma que que elas podem ser usadas no seu meio mais natural na percepção do cliente, né? Então, se hoje o canal mais fácil de comunicação é o WhatsApp, como é que a gente potencializa essa conversa com esse cliente no canal que para ele é natural? Então, primeiro pressuposto é esse. O objetivo de Big Data e das novas tecnologias é reduzir o atrito na jornada, é fazer com que a vida do cliente seja muito mais fácil e é fazer com que a nossa vida enquanto gestores também seja facilitada, né? Um outro ponto bem importante é que quando a gente fala principalmente de jornada digital e jornada física real, cada vez menos há uma separação dessas duas coisas, né? O que a gente observa é que hoje, por exemplo, 94% dos brasileiros faz alguma coisa online nas suas viagens, né? Então, isso é um dado de uma pesquisa específica para o Brasil da Focusrite, foi inclusive uma pesquisa feita em parceria com o Google, e basicamente é isso. Então, se a conversão ainda não é online, não significa que a jornada dele seja exclusivamente física, né? Significa que em algum momento ele foi buscar informação sobre o destino online, ele compartilhou alguma coisa da sua viagem, ou ele fez a compra numa agência de viagens e lá no destino ele fez a reserva de um passeio, a reserva de um restaurante no celular dele. Então, hoje, essa separação da jornada on e offline, ela não faz mais sentido, né? A gente é omnichannel, a gente é omnicanal em toda a jornada. E isso é bem importante. E é muito natural para o viajante, né? Inclusive, para os brasileiros, comprar viagem online é o item de maior conforto, mais do que entretenimento e esportes, mais do que moda e acessórios, mais do que eletrodomésticos. Então, o item que o brasileiro se sente mais confortável de comprar online são as viagens. Então, aí começa essa jornada de Big Data, porque é aí que você tem uma capacidade incrível de buscar essa informação e de entender quem é esse cliente. E quando eu falo cliente aqui, eu não estou falando nem necessariamente daquela pessoa que converteu, mas daquela pessoa que buscou, que chegou de alguma forma até a tua marca, o teu posicionamento, o teu destino, a empresa, enfim. Ano passado, a gente representa a Focusrite, né, que é a maior autoridade em pesquisa em turismo no mundo e bastante focada no turismo digital, nas novas tecnologias. E ano passado, na Focusrite Conference, que é o maior evento do turismo digital no mundo, a gente teve uma conversa assim, muito franca. Vão todos os CEOs da Booking, Expedia, Kayak, Decolar, as principais companhias aéreas do mundo, as principais redes hoteleiras. Então, é um evento bem relevante para a discussão do turismo. E lá são lançadas as novas plataformas, o que vai acontecer, muitas startups, enfim. E aí, para mim, o grande insight da Focusrite Conference de novembro passado foi que todas as tecnologias que a gente precisa para melhorar a jornada do cliente já estão disponíveis e estão cada vez mais acessíveis, né? Então, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista financeiro. O que está faltando é a gente fechar esse ciclo, assim.
Então, na gestão do conhecimento, né, a gente diferencia muito dado, informação e conhecimento. Então, o dado, ele é um número, né, que nos dá um indicativo. E ele isolado não quer dizer muita coisa, né? Quando a gente contextualiza esse dado, ele passa a se transformar em informação. E aí, com informação, eu já consigo tomar decisões e consigo melhorar a jornada. Quando eu aplico esta informação, aí ele vira conhecimento. E o que tem valor para nós como gestores e para o cliente é o conhecimento, é esse dado aplicado. Então, o que está faltando é a gente transformar esse dado em conhecimento, né? Porque o que a gente vê ainda, e vou dar um exemplo de você entra num aplicativo de uma companhia aérea para fazer o seu embarque, né? Dependendo da companhia aérea, não importa se você é cliente fidelidade top de linha, não importa se você usa o aplicativo 10 vezes ao mês, ele continua te pedindo exatamente a mesma informação. Então, essa companhia aérea, ela tem o seu dado, né? Ela te conhece, você é um cliente fidelidade e ela sabe quem você é. Ainda assim, com toda a tecnologia disponível, o cliente tem que ir lá e preencher tudo de volta, né? Então, tá faltando, e isso foi assim, principalmente o Steve Hafner, o CEO mundial do Kayak, comentou isso. Cara, se você entra no Kayak hoje, você faz uma busca, né? A gente salva as suas preferências de busca. Se você entra na Booking e faz uma busca, as principais informações estão lá. Mas se você faz um filtro por estrelas, por exemplo, ou se você sempre vai lá e escolhe ver primeiro os que têm os comentários melhores, ele não salva isso para a tua próxima vez. Então, toda vez você tem que ir lá e recolocar as suas informações de preferência. Então, isso é um exemplo de a gente tem o dado, a gente tem informação e a gente não está aplicando isso para melhorar a jornada e para reduzir o atrito. Então, eu acho que o grande ponto de inflexão que a gente está vivendo a gente tem a tecnologia, a gente tem a informação, a gente sabe tratar isso, ainda está faltando isso chegar lá na ponta, no cliente, e que ele perceba esse benefício da jornada, né? E aí, quando a gente fala de novas tecnologias, talvez a mais difundida, né? Mas assim, tem muito buzzwords, assim, muita palavra da moda, então inteligência artificial, machine learning, big data, robótica, computação quântica, a gente está vendo milhares de palavras. Mas vamos lá, o que efetivamente o meu cliente vai sentir de benefício, né? Então, uma coisa é que o que a gente observa nesse momento agora, né, que a gente está vivendo, e a gente monitora muito o comportamento do consumidor, tendências e tudo mais, a gente está observando muitas tendências que a gente via antes aceleradas nesse período de pandemia, né? Então, imagina que a gente já era digital e essa geração dos chamados centennials, né, dos nascidos a partir de 2001, é a primeira geração verdadeiramente digital. Eles já nasceram assim. Então, quando a gente fala, todos nós estamos passando por uma transformação digital nesse momento e todas as empresas foram forçadas a passar por uma transformação digital. Sim, há um aceleramento da tendência, né? Há uma aceleração da tendência e a gente vai ver isso crescer mais. Mas o fato da gente estar fazendo uma conversa no Zoom e transmitindo no YouTube não faz com que a nossa empresa seja efetivamente parte da transformação digital, né? O que é a transformação digital? É um modelo mental, em primeiro lugar, né? Então, é um modelo de compreensão de que o cliente está em todos os canais e que a gente precisa fazer com que eles se conversem. E também é uma forma da gente repensar processos, repensar atendimento e uma série de outras coisas. Hoje, a gente tem uma parceria com a Panrotas, né? Em que a gente criou um laboratório também que chama Travel Lab, e ele deveria ter lançado pesquisas muito mais amenas, mas ele nasceu no meio da pandemia e a gente fez a primeira pesquisa do turismo e pulso Covid, né? A primeira edição saiu em abril e a segunda edição está saindo hoje. E aí, o que a gente vê lá? Então, e principalmente, né, a gente tem bastante agentes de viagens aqui, como é que se deu essa transformação da pandemia? A maior parte dos agentes está trabalhando home office, né? Então, assim, quase todas as agências têm uma boa
parte do seu time trabalhando home office, então está usando novas ferramentas, está usando novas formas de se comunicar. E lá em abril, a primeira ação foi auxiliar clientes na remarcação, nas alterações, no cancelamento de viagens. Agora, o que a gente já observa é que houve uma transformação disso. Então, hoje, as principais ações que estão acontecendo é a manutenção do vínculo com os clientes e a manutenção e o estímulo da inspiração de viajar no futuro. Como é que a gente está fazendo isso hoje? 100% por canais digitais, 100% via tecnologia, né? Então, assim, a gente está sofrendo essa digitalização e ela é super positiva, porque o cliente já é digital e a gente estava correndo atrás, né? Então, eu acho que a gente vai sair desse momento com um escopo muito ampliado do que a gente fazia digitalmente. Então, um papel de um agente de viagem, ele se fortalece nessa pandemia, né? Porque nunca antes a assistência foi tão valorizada e você ter a ajuda de um profissional que vai resolver todas essas confusões que nós vivemos nesse período, a curadoria da informação, a curadoria daquilo que é relevante, mas agora a gente vai ter mais capacidade de entregar esse atendimento em múltiplos canais e com diversas tecnologias. Então, para aquelas perguntas simples e padrão, a inteligência artificial funciona maravilhosamente bem, né? E a gente pode usá-la para fazer um filtro inicial do volume de informações. Mas quando o bicho pega, né? Quando realmente a gente precisa resolver um problema, tratar de um aspecto crítico, é humano com humano ainda, né? É humano com humano, e a gente precisa, então, investir nessa multicanalidade. Então, quando eu vejo, por exemplo, tem uma marca hoteleira que chama Loft, né, da rede Starwood, e ela tem um robozinho que já foi lançado há muitos anos e que faz entrega de pedidos de room service no quarto, enfim. Então, ele já estava sendo implantado principalmente no Vale do Silício e tudo mais, mas agora ele já expandiu mais globalmente. E neste momento, quando a gente fala da chamada low touch economy, né, da economia de baixo contato, a tecnologia vai ganhar muito mais força. Então, assim, a gente vai precisar ter coisas que a gente deseja há muito tempo e que não saíam do papel. Então, check-in e check-out facilitado nos hotéis, né, a solicitação de pedidos, o uso de robô para entrega de room service. Mas tudo isso, de novo, só faz sentido se facilitar a vida do cliente, né? Então, se antes a gente tinha um pouco mais de restrição na adoção dessas novas tecnologias, todos nós fomos super impulsionados agora. Então, a gente vai passar a fazer isso. E um outro aspecto bem importante é que isso vale para empresas de todos os tamanhos, né? Então, assim, a gente pode usufruir de Big Data e das novas tecnologias sendo uma empresa muito pequena ou uma empresa muito grande. Então, existem tecnologias e ferramentas à disposição para todos os tamanhos. E agora o momento é de conexão e de vínculo com os clientes. Então, nunca foi tão propício para a gente se comunicar diretamente com os clientes e para a gente ampliar a relação via canais diretos. E isso vai acontecer principalmente no meio digital. Então, existem ferramentas para todos os tamanhos. A inteligência artificial pode estar no site de uma agência de viagem pequena, num bot, né? Que é simples, que é uma tecnologia barata, que é uma tecnologia que já facilita bastante, e você não precisa ter um universo de ferramentas. Então, existem várias possibilidades de acordo com o tamanho, de acordo com a característica de cada empresa, mas eu não tenho dúvida de que a combinação do digital, da tecnologia, com as características de acolhimento, de atendimento, de empatia, vão ser cada vez mais relevantes. E a gente está no momento certo de transformar isso, de impulsionar isso, né? Então, tudo isso só vale se fizer a nossa vida melhor e a do cliente melhor. E dado precisa ser transformado em informação e aplicado para que ele vire conhecimento. E aí sim permita essa melhoria da jornada e das nossas decisões. Acho que é isso, Jaque.
Muito bom, muito obrigada, Carolina, muito especial essa conversa. Roberto, muito bem, queria te convidar aqui para a gente voltar para o debate, porque a gente já tem um monte de perguntas, inclusive umas para você, Roberto. Eu vou começar então aqui com um debate super rico. Posso fazer um comentário? Claro. Nossa, eu gostei muito de ver a palestra de vocês dois, eu achei muito interessante. Carolina, o que você está falando, eu já falava faz um ano que eu estou na frente da presidência da Abrastoa, e eu comecei justamente falando isso. Eu usei o termo H2H para substituir o B2B e o B2C, quer dizer, humano para humano, né? E até um tempo atrás escrevi um blog no Panrotas também, falando sobre o Phygital, que é a junção do físico com o digital. Eu acho que isso justamente está fazendo a diferença e vai fazer a diferença para as agências de viagens. Quanto mais você puder fazer o que o seu cliente quer e fazer roteiros especiais para eles, aí você mostra o valor do agente e do operador. Então, por favor, já que continua com as perguntas. Muito bom, Roberto. Não, muito obrigada. Muito atual essa conversa, né? Extremamente atual. Eu vou começar fazendo uma pergunta que diz respeito a dados. Talvez é a que venha com mais volume aqui diante das perguntas que a gente recebeu. Eu faço uma primeira para o Federico e depois jogo para o Roberto e para a Carolina no contexto brasileiro. Federico, como é que vocês fazem a coleta de dados em Buenos Aires? E aí, como é que está a lei de proteção aos dados das pessoas? E depois que você respondeu, eu jogo isso para a Carolina e para o Roberto. Como é que fica essa situação no Brasil da gente ter que trabalhar cada vez mais com tecnologia diante da iminente aprovação da Lei Geral de Proteção aos Dados aqui no Brasil? Sí, bueno, eu vou tentar responder em português se vocês preferem. Por favor. A coleta de dados, temos muitas fontes de informação, tem fontes públicas, que são encuestas ao arribo dos turistas aos aeroportos, turistas internacionais aos aeroportos, mas também a coleta dos dados do Big Data tem como empresa de telefonia móvel para saber os roamers internacionais, quando eles chegam a Buenos Aires e conectam com alguma rede local de dados. Isso capta informação, sempre a informação é anônima, não é informação personal. Por isso a proteção de dados está garantida. Sim? Isso é uma coisa muito importante para destacar. Então, a mobilidade turística é pela telefonia móvel. Depois temos reservas de voos aéreos, que é de um provedor, que é Amadeus, que há algumas empresas do mundo que têm informação dos reservas e com quantos dias antes da reserva as pessoas compram a viagem. Então, também uma informação muito importante. E estamos agora desenvolvendo um mapa também de calor com dados do consumo através de pagos eletrônicos, com cartão de crédito e cartão de débito. Que isso agora mesmo não está na plataforma, mas estamos em processo de desenvolvimento e achamos que os próximos meses vai estar também disponível para todo mundo. Então, sempre a informação está protegida, os dados personais está protegida. Sempre recebemos a informação anônima, não temos o nome da pessoa, não temos o cartão de cidadão da pessoa, não. Só é uma linha de informação que diz, por exemplo, que essa pessoa tem um telemóvel de Brasil e está neste rango horário em determinado bairro da cidade. Mas todas as empresas cumprem com a questão de proteção de dados, que é algo fundamental para eles e para todo mundo para poder comercializar. Então, isso está mais que garantido. Perfeito. Só mais uma pergunta. Vocês já têm aí na Argentina, já está em vigor a lei de proteção aos dados? Sim. Aqui a nível de legislação, há muita legislação que protege os dados pessoais. Por isso, o que estou dizendo é que os dados de telefonia ou os dados de gasto eletrônico, consumo eletrônico com cartão de crédito, é um dado
anónimo que recebemos. Não recebemos nem dados de cartão de crédito, nem o nome da pessoa, e por isso que e sempre em agrupação de dados. Só uma pessoa está em um lado, eles juntam, agrupam a informação de tal modo que nós não podamos identificar qual é essa pessoa. Então, isso é muito importante e também, sobretudo desde o setor público, temos que cumprir muitas regras, muita regulamentação, e isso é sempre importante. E isso já está acontecendo no todo o mundo do Big Data. Perfeito, muito bom. Roberto e Carolina, como é que vocês acham que aqui no Brasil a gente vai ter impactos da nova lei? Como é que vocês acham que aqui a adaptação vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter impactos, né? Principalmente por garantir e zelar privacidade, né? Que era um ponto importante. Então, a gente teve muitos vazamentos, a gente teve situações de mau uso ou vazamento de dados e a lei geral, né? A LGPD vem para justamente proteger o consumidor, entre outras coisas, né? Desse mau uso. Mas eu acho que tem um ponto bem importante, que é, a gente perguntou para os brasileiros, né, se eles aceitam compartilhar dados e em que condições. E a gente é um dos povos do mundo que mais aceita compartilhar dados. 75% dos brasileiros disse sim, eu concordo em compartilhar dados. Mas quais as condições? A prerrogativa principal é que esse dado se transforme em um benefício. Então, se eu vou ter um embarque facilitado, se eu vou ter um check-in mais rápido, se eu não vou precisar fazer check-out, isso é válido e é isso que o brasileiro espera, que o uso dos dados seja traduzido em benefícios. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer adaptações, mas que também, do ponto de vista do consumidor, se a gente souber fazer isso de forma bem inteligente, vale, né? Do ponto de vista das agências operadoras, a gente só pode manter, assim, por lei arquivado hoje, sem autorização do consumidor, é o nome e o e-mail, mas nada mais do que isso, né? Então, quer dizer, se você for pensar até o histórico do roteiro que você tem, o que aquele cliente já viajou, você não pode guardar isso, a não ser que você tenha autorização dele. Então, às vezes, que nem os clientes gostam de ligar para as agências e ser tratado como únicos. Você precisa ter as informações do seu cliente para você poder tratar ele como único. É que nem a Carolina deu o exemplo da companhia aérea, que tem, às vezes, a pessoa que é categoria muito alta dentro do plano de fidelidade da companhia aérea e é tratado como outra pessoa qualquer, outro cliente qualquer. Nas agências é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que adaptar isso. Essa lei era para entrar agora em agosto, dia 20 de agosto, foi adiada para o ano que vem, porque todo mundo vai ter que se adaptar para essa nova lei geral de proteção de dados, dentro do que pode ser feito, mas é fundamental. Eu acho que eu tinha essa informação também, que os brasileiros compartilham dados mais fáceis do que outros povos, lógico, dados restritos, né? Mas sem problema nenhum. Então, eles querem realmente ter um benefício com essa compartilhamento de dados. Muito bom. Então, uma vez garantido esse trade-off, né? Um trade-off, eu te dou a informação desde que você me dê o serviço, a gente tá tudo bem, né? Muito bom. Eu vou passar aqui para uma outra pergunta que junta, na verdade, 3 perguntas, da Marcela Cuesta, da professora Helena Costa, nossa coordenadora lá no LETS, oi Helena, e da Mônica Samia da Brastoa, que é para o Federico. Federico, e é sobre o Big Data nesse momento da pandemia e daqui adiante. Pergunta é o seguinte, vocês estão monitorando o que está acontecendo na cidade agora? Já se vê a mudança bastante clara? E você acha que essa ferramenta pode ser adaptada para um novo momento ainda, né, durante a pandemia, mas um novo momento aí de ajustes de forma diferente e que ela possa controlar eventualmente fluxos, possa ajudar as políticas públicas aí no controle da pandemia? Sí, bueno, agora mesmo em Argentina as fronteiras estão fechadas, então não há voz, somente voz de repatriação dos argentinos que ficaram no estrangeiro e estão a voltar. Então agora quase não há atividade turística, sim? Os hotéis também estão fechados, só para hospedar aos repatriados que fiquem aí em quarentena, uns dias para atenção médica, se eles precisam. Agora, alguns dos hotéis vão transformar-se em hospitais, em camas supletórias para
os casos leves do Covid. Então, agora mesmo nós estamos monitoreando esses voos de repatriação, também ajudando com técnicas de dados para o governo da cidade, para a área de saúde e de atenção ao cidadão de Buenos Aires. Por supuesto que temos planejado estudos daqui para frente e também ir atualizando a informação da plataforma após da pandemia. Então, quando as fronteiras fiquem abertas, vamos a continuar como a recolecção de dados e também nós consideramos muito importante agora mesmo deixar o ponto de base, os dados até hoje quais são, para que as empresas e as agências de viagens possam desenhar a estratégia futura em base a qual é o baseline de informação que temos até o dia de hoje ou até há mês atrás, que quase foi os últimos turistas estrangeiros que chegaram à nossa cidade. Muito bom, muito obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta que é do Décio Coutinho, que é para o Federico também, que diz o seguinte: em que medida as informações do observatório, Federico, foram ou estão sendo significativas para obter maior fomento ou financiamento para as atividades de turismo na cidade de Buenos Aires? Bueno, precisamente uma das slides que eu mostrei falava da visão 360, não? A governança basada em dados. E aí, ao final, o quarto assunto que é feito na política turística, e a primeira linha diz lei de incentivos fiscais, sim? Que isso é exenção impositiva. Isso foi uma lei que foi aprovada há um ano e meio, que para investimento dos hotéis, todo aquele hotel que queira um novo hotel ou um hotel que já existe, mas quer fazer remodelação, modernizar seus quartos, etc., pode acolher a este exenção fiscal, pagar menos impostos, em contraprestação na inversão. E essa lei tive como origem um estudo de Big Data que nós fizemos a partir da valoração online dos turistas sobre qual era a sua opinião da oferta hoteleira de Buenos Aires, mas também em comparação com outras cidades da região, como Lima, São Paulo, Santiago de Chile. Então, vimos que, por exemplo, os hotéis 4 estrelas tinham uma tarifa média inferior às cidades da região, mas também tinham uma valoração menor. Os turistas consideravam que a oferta, a qualidade dos hotéis dos outros países era melhor que dos hotéis de 4 estrelas de Buenos Aires, sobretudo em aspectos como instalações, Wi-Fi e questões de infraestrutura. Então, aí foi uma oportunidade para o setor público e para o setor privado para fazer uma lei de apoio ao investimento e para apoio à modernização da hoteleria da cidade, e agora há muitos projetos já apresentados que estão fazendo agora mesmo. Muito bom, muito obrigada. E agora uma pergunta de novo para o Roberto e para a Carolina. Teremos bots vendendo viagens ou serviços no futuro? E esse futuro Já temos, deixa no ar quando? Aqui no Brasil? Já temos. Muito bom. Não, já temos. A gente tem algumas empresas que utilizam inteligência artificial, bots e tudo mais para completar o processo. Isso acontece principalmente com provedores, né? Com hotéis, companhias aéreas e tudo mais. Então, é um processo de finalização de venda específico. Então, você tem lá, você busca uma reserva por um determinado período. E aí você faz uma pergunta, se tem cama extra, se precisa de um berço, e o bot responde e finaliza a viagem. O que eu acho bem importante é assim, isso pode ser usado por todos, inclusive por agentes de viagem, né? E o grande... Acho que deu uma grande pausa. valor não está no processo que diminui. Travando. Tá.
deixa ela voltar, acho que a gente passa para você então, Roberto. Então, eu concordo que ela já tem essa opção, mas é que nem a gente já falou algumas vezes, né? Isso não vai evitar o trabalho humano. Eu acho que os agentes de viagem podem usar essas informações, mas de qualquer forma, eles são primordial, porque a hora que der um problema, que nem deu agora, nós tínhamos milhares de brasileiros isolados aí pelo mundo. Quem trouxe esses brasileiros? Não foram os robôs eletrônicos ou a inteligência artificial. Foram justamente as agências, foram as operadoras, nós tivemos na Abrastoa, a Mônica que está ouvindo aqui cansou de receber ligações de clientes querendo voltar para o Brasil, e às vezes clientes que nem compraram de nenhum associado Abrastoa e nem agência de viagem, o cara comprou de online e não sabia como que voltava, mas achou o caminho do Brasil, da Abrastoa no caso, para ajudar eles a voltar. Nós ajudamos muita gente com a ajuda do Ministério do Turismo, com a Embratur, para repatriar esses brasileiros. Então, realmente, eu acho que a inteligência artificial ajuda bastante e vai ajudar bastante as agências. A tecnologia veio para ficar, não tem por onde. Tá? Agora, nós temos que saber usá-la para tirar o melhor proveito disso. A gente não combinou, mas era exatamente isso que eu ia dizer. Então tá ótimo. Olha, e nós temos o mesmo sobrenome e não somos parentes, tá? Não somos parentes. Muito bom, Não. muito bom. Mas é isso mesmo, é o papel de solução, de curadoria, esse nível de atendimento jamais será substituído, né? Muito bom. E aqui de novo uma pergunta para os três. Eu acho que a gente começa com o Federico. E passamos aqui Roberto e Carolina. Como é do Sérgio Bica, como a Big Data pode contribuir para investimentos futuros de grandes empreendimentos e na transformação do perfil dos destinos turísticos? Em outras palavras, como a informação de vários destinos pode ser utilizada para justificar investimentos em novos destinos a serem desenvolvidos? Começo eu. Sim, eu acho sempre que quanto mais informação tem, quanto mais dados tem, melhor é o panorama, melhor é todo o assunto que você pode ter de base para gerar novos empreendimentos, novos investimentos. Então, para mim, sempre, quanto mais informação tenha e possa ser transformado os dados em conhecimento estratégico. Para nós, não é só ter muitas bases de dados, não é suficiente ter muitas bases de dados ou muitas plataformas. O interessante é o que fazemos com essa informação e como podemos transformar através do análise, através de um equipo de profissionais, esses dados em conhecimento e conhecimento em ação. Muito bom. Roberto? Acho que você está mudo. Bom, eu acho que os dados são fundamentais, ainda mais agora, né? Nós ainda não temos um Big Data, pelo menos na Abrastoa, para poder fazer, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo várias pesquisas. Então, já fizemos uma pesquisa em março, estamos terminando uma pesquisa agora com a ajuda da UNB também, onde a gente está tentando a gente nunca teve, na realidade, em todos os associados do Abrastoa, os dados condizentes. E a gente vê o seguinte, quando a gente lança uma pesquisa agora, quase todos os associados respondem às pesquisas. Por quê? Ele quer ter a necessidade, tem a necessidade de saber o que ele está fazendo, qual o caminho que ele está fazendo. Ainda é uma coisa bastante rudimentar, são pesquisas manuais que a gente faz, são relatórios depois do finais, isso aqui, mas qualquer estratégia, qualquer informação é fundamental. A gente manda essas informações muitas vezes para Brasília, para os secretários, para o ministro saber que caminho ele tem que seguir. Então, eu não vejo nem dúvida que quanto mais dados a gente tiver, melhor forma a gente vai poder decidir o futuro. Carol? Então, na verdade, a gente está vivendo até nesse momento a falta desse Big Data brasileiro. Assim, meu sonho era ter a ferramenta do Federico aqui nesse momento, né? Porque a gente tem o grupo das associações de hotelaria, né? Então, FOB, Resorts Brasil, hotelaria de luxo, enfim, várias associações, e a gente está ajudando a construir um argumento agora para o pleito, né, de pandemia. Então,
linha de crédito, uma série de coisas, enfim. E o quanto é difícil a gente buscar informação, o quanto é difícil a gente ter dados confiáveis. Então, a gente precisa certamente, a gente trabalha com isso há 10 anos na implantação das empresas mesmo, né? E é um ponto bem interessante, porque assim, o brasileiro, de forma geral, é bastante empírico nas suas decisões, né? Então, assim, muito no feeling, no que eu já vivi de experiência e tudo mais. E as coisas não são excludentes, elas não são concorrentes. Você pode usar dados e ainda assim ter a tua intuição de negócio. E as coisas vão ser fortalecidas. Então, eu acho que a gente pode deixar de estigmatizar tanto de dado e tal, e transformar numa coisa mais didática, mais útil, e combinado com a intuição, elas são poderosíssimas para transformar negócios, destinos e tudo mais. Muito obrigada pela tua observação, Carolina. Eu vou emendar aqui numa pergunta da Fernanda Lacerda, que ela diz exatamente isso, né? Que aqui no Brasil a gente está tão travado que as secretarias das empresas públicas de turismo costumam encontrar tanta dificuldade para realizar contratação, programas, mídias digitais, marketing, etc., que elas acabam ficando muito para trás nesse mundo da tecnologia. E aí a pergunta que vem: será que elas vão conseguir se transformar nesse exato momento? Porque se a crise nos está mostrando que essa informação é essencial, valiosíssima para economizar recursos, né, e saber onde investir, se a gente não aproveitar esse momento agora, o que a gente vai fazer? Então, já pensou a gente ter uma ferramenta como essa aqui no Brasil? Federico, vocês fazem consultoria de governo a governo? Vamos logo já fazer aqui um matchmaking para trazer alguma coisa assim ao Brasil. Você está ouvindo a gente? Falamos con destinos aquí de Argentina para fazer boas prácticas também e fazer transferência do know-how, sempre apoiando aqui aos destinos da Argentina. Para nós sempre é importante intercambiar conhecimento, intercambiar experiência e também participar neste tipo de evento. Sempre é bom também para conhecer a problemática e as necessidades dos outros destinos, porque sempre uno está em permanente aprendizagem e sempre é bom também conhecer as necessidades e como fazem a gestão dos dados e os análises dos dados em outros destinos. Então, para nós sempre é muito importante poder intercambiar experiências. Muito bom, muito obrigada. Já pensou, Roberto, a gente trazer uma ferramenta como essa para cá? Olha, eu te falo mais, além de Brastor interessa muito, recentemente a Embratur virou agência. Ela deixou de estar embaixo do Ministério e virou agência. E eu fui convidado para fazer parte do Conselho Deliberativo da Embratur. Então, com certeza, eu vou levar esse assunto depois para a Embratur para conversar com o Federico. Por que não ter essa ferramenta no Brasil, alguma coisa que já está... Para que inventar a roda novamente? Nós precisamos ter uma base de dados que ajuda a gente muito, por que não poder usar esse tipo de ferramenta? Quem sabe? Quem sabe, né? Outro dia eu até falava com o Federico disso, que a Nova Zelândia criou uma agência governamental exclusivamente para compartilhar consultorias de governo a governo, vendendo as suas tecnologias, as suas metodologias desenvolvidas no âmbito do governo para o mundo. E está vendendo aí para muitos países, muitos governos. Economiza muito, né? Você ganha muito tempo. Nova Zelândia é a semana que vem, que as moças falam. Nova Zelândia é a semana que vem. Exatamente. Não, mas só nesse modelo G2G de venda, de transmissão de conhecimento. Então, é possível, né? Carolina, sensacional sua análise, muito obrigada. Vem da Amanda Borges. Você pode falar um pouco mais sobre a utilização do Big Data em pequenas empresas e na sua implementação sem necessidade de um investimento muito alto? A porta de entrada do Big Data para small companies é o bom e velho Excel. Então, assim, esse é a primeira ferramenta que a gente pode utilizar. Então, vocês têm uma quantidade enorme de informações e ela aplicada pode facilitar muito. Mas hoje tem CRMs, por exemplo, muito acessíveis, né? Então, o primeiro passo é ter uma boa informação, que não é simples, parece simples, mas não é. Se você pegar, tem diversos hotéis aí no Brasil e a principal cidade
de origem é a Badia de Goiás, porque é a primeira que aparece para preencher, né? Então, o primeiro ponto é ter uma cultura de por que esse dado é relevante e que todas as pessoas imputem essas informações de forma relevante. Então, um CRM simples seria o primeiro caminho para filtrar essas informações. E as tecnologias que estão disponíveis. Então, Google Analytics, né? Se você tem um site, se você tem uma rede, você já tem um conjunto de dados relevantes ali. Então, essas ferramentas todas hoje, elas são free, são, né, livres para acessar. Então, o primeiro é acessar esse corpo de dados que é gratuito e começar a usá-lo na tomada de decisão e na prestação de serviço. Muito bom. Obrigada. Tem mais muitas perguntas. Eu queria, antes de continuar, fazer uma combinação de tempo, que é o seguinte, já são 6h10 da tarde e tem um monte de pergunta aqui. Então, vamos fazer uma combinação. Vamos seguir até 6h30, então a gente faz um debate de mais 20 minutos, pode ser? Então, vamos lá. A pergunta vem da Thaís Colítio. Boa noite, muito obrigada aos três. E são duas perguntas. A primeira: como é contabilizada a margem dos viajantes que não utilizam o roaming em Buenos Aires, Federico? Existe essa contabilização? Se tiver com o roaming desligado, por exemplo. E a segunda... Sim, não. Não, por favor. Sim, não. Sim, os que não utilizam roaming, não contabilizamos. Não. É só no roaming, então? Sim, sempre o Big Data também tem certas limitações da informação. Então, estes são os que se conectam à rede local da telefonia. Tá ótimo. E aí agora uma pergunta para o Roberto e também para a Carolina. Pensando no papel do intermediário, Roberto, na comercialização das viagens, como é que você vê o sentimento de segurança? Hoje uma questão também, né, de segurança sanitária, por exemplo, para retomarmos a viagem no futuro próximo, e se no meio digital, como um lugar de desconfiança da qualidade da informação, principalmente por conta das fake news, se essa conta pode dar uma desbalanceada nesse momento mais a favor do relacionamento pessoal e dos intermediários offline. Bom, eu acho que aí de novo entra o valor do agente de viagem e do operador. Vão existir diversos protocolos sanitários em todos os âmbitos, municipais, estaduais, hotéis, hotelaria e tudo. Nós até conversamos já com o Ministério do Turismo, ele está fazendo um selo, chama Turista Protegido, que foi até o tema da nossa penúltima webinar com o pessoal do Ministério do Turismo, e lá vai ter vários protocolos sanitários. Agora, é uma autodeclaração. Cada pessoa pode preencher e vai ter aquele selo, e aquele selo você vai perder ou não, depende depois de uma avaliação de uma pessoa que falar que foi mentira ou não foi, seja o que for. Eu acho que sempre aí está sempre o papel do agente de viagem e o operador. Então, na realidade, como ele vai ter um contato mais próximo com os hotéis, com os destinos, ele pode direcionar muito mais o seu cliente para aquele destino ou aquele lugar que é mais garantido. Então, você vai acabar evitando as fake news, porque você vai ter uma pessoa, uma empresa atrás com responsabilidade que vai direcionar para o lugar correto, com toda a responsabilidade que cabe em cima da empresa. O que a gente tem visto agora, né, assim, e principalmente nessas pesquisas do Pulso Covid, é que o grande elemento decisor de uma viagem agora é a confiança. Né? Então, é a confiança de que há um controle, de que há um sistema de saúde, de que há protocolos. Então, isso é bem importante. E a gente está ajudando algumas redes hoteleiras, né, a desenhar os seus protocolos, independente do turista protegido, enfim, protocolos próprios, com assinaturas próprias. E o que a gente tem visto na última semana, especialmente, é que algumas TMCs já começaram a se movimentar buscando informações ativas dessas redes hoteleiras, desses produtos hoteleiros. Então, assim, o que vocês estão fazendo? Isso aqui é o que a gente vai exigir de mínimo para atender aos nossos clientes de TMCs. Então, já tá havendo essa conversa, né, de protocolos. Acho que o agente vai ter um papel fundamental de transmissão dessa segurança, de ser meio que um validador da confiança, né, e ao direcionar
para um determinado provedor turístico e tudo mais. Então, nesse momento, o resgate da confiança é fundamental e o selo oficial ou selos que sejam reconhecidos pelo cliente e que atendam a todas as solicitações vão ser muito importantes. Muito bom. Federico, tem muitas perguntas aqui sobre investimentos. Qual seria um investimento promédio? Qual é a informação que você pode compartilhar no sentido de dar início a um projeto como esse? O que seriam os teus inputs aqui? Isso é muito difícil de responder porque depende muito da escala do projeto e também se tem equipo de profissionais dentro do organismo. Nós conformamos um equipo de profissionais com conhecimento e também se foram formando. E também há que ver o origem das bases dos dados. Às vezes, se pode fazer parcerias com o setor privado, que eles possam dar os dados em forma gratuita para partilhar informação. Por exemplo, os dados que eu mostrei sobre os voos, sobre a conectividade aérea, são provistos em forma gratuita pela empresa que gestiona todos os aeroportos do país, que é Aeropuertos Argentina 2000. Então, aí nós trocamos informação e um exemplo muito bom de parceria público-privado. Eu sempre falo de que a parceria e as estratégias conjuntas entre sector público e privado não é só para promoção, não é só para desenho de novos produtos e experiências, mas também é para intercâmbio de informação, intercâmbio de dados, porque às vezes podemos precisar dos mesmos análises e se nós temos o equipo ou eles têm uma equipe profissional, também podemos fazer mesas conjuntas, mesas de análise de dados para que cada um tenha o próprio análise e fazer estratégias próprias. Então, depende muito, não é também muito importante considerar a escala do destino, o tamanho do destino. Não é o mesmo uma grande cidade, não é o mesmo um destino turístico do sol, do mar, que fica no meio da montanha. Então, depende também o tipo de turista que recebe esse destino, o perfil turístico, a demanda. Então, há muitas variáveis que vão a influir, a incidir muito no presupuesto, sim? E também a disponibilidade dos dados. Na nossa cidade, há muitas antenas de telefonia, então é fácil ou é mais provável de ter esse registro de informação do roamer internacional. Mas também, mesmo se é um destino no interior, que é um povo pequeno, talvez não tenha muitas antenas e talvez a informação é mais limitada, não pode ter informação por hora ou por dia da semana. Então, depende muito da escala de muitas coisas. Perfeito. Duas perguntas em cima da questão do momento e o uso do Big Data também, para o Federico e depois de volta para a Carolina e o Roberto. Federico, nesse exato momento, vocês estão fazendo o trânsito para informações internas, ou seja, dos argentinos? Você tem essa informação, isso poderia ser disponibilizado em um outro momento de turismo doméstico. E, em cima disso, a gente volta para cá. Uma ferramenta como essa poderia contribuir nesse momento em que a gente está falando de turismo doméstico aqui no Brasil, principalmente? Sim, a ferramenta que nós temos é tanto para o turismo internacional como para o turismo doméstico. Sim? Eu só mostrei algumas coisas do turismo internacional, mas o assunto da mobilidade turística pela cidade tem os dados de turistas nacionais e vocês podem ver, qualquer pessoa que pode entrar na plataforma pode ver esse item de mobilidade turística só para turistas argentinos que estão visitando bairros da cidade. Nós temos planejado a futuro, sim, por supuesto, trabalhar muito já estamos trabalhando agora para captar esse turista nacional. Nós pensamos, como todo mundo pensa, que o turismo doméstico, o turismo de cercania vai ser o primeiro que vai chegar, o primeiro que se vai recuperar também dentro dos países.
Então, sempre é mais difícil algumas variáveis de medição do turista nacional, mas em quanto ao perfil, ao comportamento, aos novos hábitos de viagem e de consumo, estamos trabalhando nisso para fazer políticas ativas de promoção e de marketing. Sim. Ou seja, seria também, então, uma ferramenta para a retomada nesse exato momento do momento da pandemia. Sim, porque agora mesmo nós podemos saber, ao menos até o último ano, quais eram as zonas mais visitadas pelos turistas nacionais, quais eram os horários de preferência, ¿sí? Qual é a gastronomia que eles preferem, quais são os barrios que eles preferem para ir jantar, para ir de almoço. Então, tudo isso pode sentar a base para a nova estratégia de marketing e de promoção. Sí sabemos, obviamente, que há hábitos e há questões que vão mudar, então, e por isso que temos que atualizar os estudos, sobretudo os estudos sociais, os estudos qualitativos, focus groups, para fazer com a demanda no interior da Argentina. É muito importante para nós, dentro do nosso observatório, fazer como uma mistura entre informação dura, informação econômica, os dados e Big Data, com a informação mais soft, informação de profundidade de comportamento, de sensações, de tudo que permite desmenuzar, não sei como se diz em português, mas o detalhe do Big Data e do análise econômicos, você pode encontrar e ir à procura de muita outra informação com focus groups, entrevistas, diretamente ao turista e à demanda. E por isso a mistura é muito importante. Então, um cenário global da situação. Perfeito. E Roberto e Carolina, a gente não tem essa ferramenta aqui, mas vocês acreditam que o compartilhamento de informações, talvez entre os agentes aqui no Brasil, que dispõe de alguma forma de uso de Big Data, ainda que seja de formas diferentes, poderia contribuir com a retomada do nacional? É fundamental, né? Eu acho que a gente precisa reunir os dados e fazer esse trabalho com a academia, né? Como o trabalho com a UNB, enfim, nas associações, nesse momento, para tomar decisão é muito importante. A gente vê que Gramado, por exemplo, que é um destino turístico que retomou, né? Que está reiniciando a sua abertura, que teve aí uma semana de abertura, a gente vê que 93% do turismo foi regional, dentro do estado do Rio Grande do Sul, só 7% de fora, 30% ficou hospedado, 70% não. Então, esse tipo de informação faz com que a gente possa tomar decisões, faz com que a gente possa direcionar os nossos investimentos para as iniciativas certas. Então, se nesse momento a gente está trabalhando com uma demanda reduzida, com um orçamento reduzido, o direcionamento do investimento tem que ser muito mais assertivo, e para isso a gente precisa de dados. Esse debate é muito fácil, porque tudo que a gente fala, um concorda com o outro, né? Eles são tudo alinhados. É muito fácil isso aqui. Mas a gente acredita exatamente nisso, porque a gente até, hoje agora há pouco, dei uma entrevista para a TV Bandeirantes, justamente nesse aspecto, que a gente acredita que os turistas eles vão utilizar viagens muito mais próximas deles. Então, no raio mais ou menos de 500 quilômetros, onde que a pessoa sai daquele habitat que ele está seguro, que é a casa dele, ele vai entrar no habitat que é o carro dele, que é o habitat controlado, e vai para um lugar próximo. Então, a informação, essas informações do Big Data realmente é fundamental para decidir para onde você vai querer ir. Porque essa pessoa ela vai querer estar em um lugar seguro e vai querer chegar num lugar também, um lugar seguro, que ele vai ter aí, vai se sentir em casa, vai ter aquele tratamento todo especial. E isso que nós acreditamos que vai ser fundamental para as agências e para as operadoras. E o que os operadores estão procurando também. Eles querem saber aqueles lugarzinhos pequenininhos, tem aquela senhora que faz aquela comida especial, ou tem aquele bolo especial que vai ter tratamento especial, para você colocar isso nos produtos, porque agora a bola da vez vai ser o mercado brasileiro. Perfeito. E aqui já vamos caminhando para as últimas perguntas. Federico, uma última aqui para você. A informação que vocês disponibilizam serve para a Argentina como país fazer investimentos de promoção internacional?
Bueno, sim, nós temos informação da cidade de Buenos Aires e do turismo na cidade. Buenos Aires é um destino importante da Argentina, mas também em muitos outros destinos importantes. Então, isso apoia e orienta a toma de decisão da promoção internacional da cidade. Mas também o marketing internacional da cidade e a promoção também muitas vezes fazemos cooperação com o governo nacional. Então, toda a informação que... Isso também está relacionado com uma pergunta anterior, como a informação de muitos destinos se podem potenciar, fazem sinergias para justamente ter mais informação de uma região ou do país inteiro. Então, aqui temos o principal aeroporto internacional da Argentina, que é aqui o aeroporto de Ezeiza. Então, como nós temos informação dos turistas que chegam lá, é uma informação importante que pode contribuir à promoção da Argentina, mas também a outros destinos que têm informação. Então, toda essa informação se mistura e se complementa para a promoção internacional. Muito bom, muito bom. Federico, a Janaína está pedindo aqui para mim também já deixar aqui em aberto, a Janaína Dantas, de que existe aí uma articulação entre o seu observatório e a rede de observatórios de turismo do Brasil. Então, acho que tem umas conversas de follow-up aqui. Sim, sim. Nós já estivemos em mais de uma ocasião apresentando o nosso trabalho na rede de observatórios do Brasil. E também trabalhamos em rede como a INSTO, que é a rede de observatórios do turismo sustentável da OMT, a Organização Mundial do Turismo. Então, também temos relação com o Observatório de São Paulo. Sempre para nós é muito bom partilhar conhecimento, aprender. Então, sempre estamos abertos a contatos e a poder oferecer e também receber este conhecimento para nós é sempre muito importante. Tá ótimo, muito bom. Uma última pergunta antes da gente fazer a final de volta aqui para os três. Você já falou da dificuldade de... Tem muitas perguntas, tá? Sobre o Laboratório de Buenos Aires. Você já falou da dificuldade de fazer uma valoração dos investimentos, mas isso se aplica também ao tempo de implementação? Você acredita que as variáveis implicam no tempo de implementação ou você acredita que o coração do laboratório possa ter um período definido? Não, o tempo de implementação é também fundamental e depende o mesmo. Vai mudar segundo seja o tamanho do destino, o tamanho do projeto, o interesse que o destino tenha para fazer uma ferramenta dessas características, o equipe profissional que você como destino pode ter. Há muitas variáveis, não é que se tem muito dinheiro, mas não é que em 2 meses já tem o projeto, não? O sea, é verdade. Não é só uma questão de dinheiro, de presupuesto, sino que há muitas variáveis. Perfeito, excelente colocação. Vamos então fazer uma rodada final, Roberto? Você quer deixar aqui umas últimas palavras de que talvez alguns caminhos para a gente refletir aqui no Brasil, com essa inspiração bacana vinda de Buenos Aires e também da experiência da Carolina? Eu acho que é uma informação, assim, Big Data é fundamental, nós temos que pensar muito mesmo nisso, como implementar isso aqui no Brasil. Eu acredito que talvez até já tenha alguns caminhos que possam facilitar a nossa implementação. A gente vê aqui em São Paulo, o pessoal acaba controlando a circulação das pessoas que estão circulando na parte de distanciamento social pelo celular. Então, eu acho que dá para pensar em fazer alguma coisa muito parecida. É só questão de querer, pensar e juntar, porque as informações são essenciais para você poder decidir aonde que você vai colocar os colitas, quais são os termômetros, as zonas quentes, que nem o Federico mostrou, onde o cliente acaba circulando mais ou indo mais. É fundamental isso para ele. Então, eu acho que foi excelente. Agradeço a Carolina, agradeço ao Federico, agradeço a você por essa oportunidade de receber essas informações e aprimorar ainda mais e ficar muito feliz que nós estamos chegando num caminho, pelo menos tem uma visão de informações que a gente pode chegar e ter isso muito próximo. Obrigado a todos. Muito bom, muito obrigada, Roberto. Carol?
obrigada, Jaque, Roberto, pelo convite. Bem feliz de debater isso, né? O conhecimento e o quanto é relevante. E acho que a gente tem que saber que tem que usar esse momento que a gente está passando para potencializar as transformações, né? Se a gente não se transformar agora, a gente não se transforma mais. Então, usar tudo isso que está acontecendo para rever os modelos de negócio, colocar mais inteligência, mais tecnologia a favor da decisão e do consumidor. Muito bom, é isso aí. Federico, suas últimas colocações, por favor, qualquer recomendação que você deixe. Muitas perguntas, tá, sobre o laboratório. Várias, aliás, que ficam sem responder, mas é simplesmente por nossa questão de tempo. Sim, mas aí como eu disse, você pode partilhar a minha apresentação, deixar o nosso contato do observatório e não temos nenhum problema de responder todas as dúvidas nestes dias, nas próximas semanas. Sempre é importante a informação e bueno, também saber que Big Data tem às vezes dá uma parte da realidade e sempre é importante complementar com outras fontes de informação e o mais importante é ter a visão da importância de tomar decisões em dados, não? Basados em dados quantitativos, Big Data, dados sociais, mas sempre é importante conhecer o assunto e poder tomar novas estratégias. E muito obrigado de novo por tudo. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Perfeito. Eu quero compartilhar com todo mundo que a gente teve mais de 300 pessoas participando da nossa conversa, assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam. E eu tenho um recadinho antes da gente encerrar, que é o seguinte, o Roberto já deu um spoiler, e é sobre a sexta-feira que vem. Nesse mesmo horário, 5 da tarde, a gente conclui, então, essa nossa primeira série de webinars, que serão 5 na semana que vem, hoje foi o 4. E a gente tem um convidado que vem da Nova Zelândia, e ele é o professor Ian Yeoman, um dos mais reconhecidos pensadores de futuro do turismo no mundo. Ele é escocês de origem e iniciou a carreira dele, até o meio da carreira, como planejador de futuros no Visit Scotland, lá na Escócia. E há algumas décadas já ele trabalha na Universidade Victoria, da Nova Zelândia, exclusivamente com pensamento de futuro do turismo. Então, ele vem conversar com a gente, vai ter interpretação, vai ter tradução simultânea, então o idioma não vai ser um obstáculo, e ele vem falar com a gente não só sobre o momento do Covid, que a gente está discutindo bastante, mas também sobre futuro 2050. Então, quais são as reflexões dele para 2050? Como é que a gente olha para a nossa atividade em 30 anos? Porque parece muito, mas não é, né? Ontem mesmo eu peguei um documento aqui que a gente fez há 20 anos, em 2000, e parecia que foi ontem. Então, realmente, a gente pensa que 30 anos, 2050 é muito tempo, mas talvez não seja. E é essa discussão que a gente vai trazer para cá, uma discussão extremamente interessante, com o professor Ian Yeoman. Então, fica aqui novamente o convite a todos. E muito obrigada novamente por hoje. E a gente compartilha o seu material, Federico, assim como a gravação de todo o webinar que fica disponível, tanto no YouTube da Abrastoa, quanto nas nossas redes sociais do Let's e também da Amplia Mundo. Muito obrigado a todos e nos vemos na semana que vem de novo aqui. Estarei aqui junto com a Jaqueline, já vendo essa masterclass do turismo. Muito bom. Obrigado a todos. Eu esqueci só de dar uma última informação sobre a Masterclass da semana que vem. A gente fechou hoje uma parceria com o Panrotas, então vai ser transmitido também no canal deles e a questão da tradução simultânea vai facilitar bastante aí essa nossa conversa de 2050. Tchau para vocês. Então, gente, obrigado. Um abraço, boa tarde, Um beijão a todos. Obrigado. Tchau, Federico, Tchau. Buenos Aires, Curitiba, Carol. Tchau, Roberto em São Paulo e eu aqui em Brasília. Tchau, gente. Tchau, todo mundo. Obrigado. Tchau.